Irmãs, boa noite. Boa noite. Eis que estamos então dentro da Quinta-feira Santa, celebrando a Santa Ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nesta Santa Missa nós fazemos memória a dois sacramentos tão ricos e importantes na vida da igreja. O sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem, o sacerdócio. Sem ordem não existe Eucaristia, e a Eucaristia faz o sacerdócio na igreja. Ambos estão em benefício um do outro, e ambos estão a favor da glória de Deus na terra e da glória da igreja e a serviço do bem do povo de Deus. A liturgia da palavra, então, nos faz uma memória do sacerdócio do Antigo Testamento, onde a principal vítima e, ao mesmo tempo, expiação e alimento era o cordeiro, que deveria ter todo um critério de escolha, de cuidado, e que depois de morto, deveria ser servido para toda a família e para todo o povo. Todos deveriam se alimentar deste cordeiro sacrificado, e também o seu sangue serviria como uma marca de proteção e de pertença ao Senhor. No Evangelho já fica bem claro para nós que Jesus é aquele que não acaba com o Antigo Testamento. Eu não vim para abolir a lei nem os profetas, eu vim para aperfeiçoar. Eu vim para fazer o acabamento, eu vim para levar em plenitude tudo aquilo que já era celebrado. Portanto, Jesus é aquele que realiza plenamente o sacerdócio e o manar do Antigo Testamento, agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. Ele agora é o Cordeiro, o sacerdote e o altar. Repita com o Padre: Jesus é o Cordeiro, o sacerdote e o altar. Percebe que nele tudo se realiza e nele tudo se resume. Ele é a palavra definitiva do Pai. E por isso Deus um dia disse: Este é o meu filho amado, esta é a voz do meu filho amado, escutai o que ele diz. Ele é o meu filho amado que se fez altar, que se fez cordeiro, que se fez sacerdócio para a santificação e salvação de todo o povo. Dos quatro cantos do mundo, ele se fez redenção para todos. Dos quatro cantos do mundo, todos nós somos alcançados, toda a humanidade é alcançada por esse sacerdócio de Cristo, pelo sacrifício dele, pela oferenda que ele é e se faz. Portanto, em Jesus tudo se realiza, tudo se planifica, tudo se completa. Faz-nos lembrar de que aquilo que nós hoje celebramos e que nós chamamos de Santa Missa é, na verdade, a realização de toda a existência de Cristo que nós fazemos memória. Memória não é uma recordação somente, não é lembrar. Memória na Bíblia significa presentificar. O que nós estamos fazendo? O que nós fazemos na missa? Nós presentificamos o mistério da encarnação e redenção de Jesus na história
e na nossa vida. Toda a história, até um ateu dando aula, ele vai falar, na sua honestidade intelectual, ateu honesto, né? Ele vai dizer, a história antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade. Mas, para nós cristãos, a ação de Jesus não ficou só na história. A ação de Jesus também marca a minha história pessoal. Portanto, nós podemos dizer com alto e bom som e com alegria no coração, Jesus na minha vida, minha história, antes de Cristo e depois de Cristo. E isso se faz e se refaz continuamente até o dia em que nós fecharmos os olhos para esse mundo. No versículo 13, o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora. É um convite, também uma lembrança, para que a nossa casa, a nossa existência, a porta da nossa alma, do nosso coração e da nossa existência se abra cada vez mais para ser marcado pelo sangue do Redentor, que já agora não é mais um cordeiro, um animal, agora é um ser humano, é o Deus encarnado. Que a porta do nosso coração, da nossa alma e da nossa existência seja marcada por esse sangue, ungida pelo sangue do Cordeiro. Mas como é que eu posso fazer isso? São Paulo nos lembra, quando Jesus, ele mesmo quis fazer assim. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus que celebra a ceia com os discípulos, e era mais uma ceia como qualquer outra, na ritualidade judaica e pascal dos judeus. Mas eis que ali, Jesus aproveita daquele momento para instituir uma nova Páscoa, para instituir uma nova celebração, um novo evento na história dos discípulos e que também perpetuará para a história da humanidade. Ele ceia com os discípulos, faz a Páscoa e de repente ele pega aquele pão e fala para os discípulos, isto é o meu corpo. Com todo respeito a quem acredita de outra forma. Houve a celebração há alguns anos de uma igreja, celebrava 100 anos de história. Na celebração lá, todo o povo na igreja tinha um pedaço de pão e um copinho de vinho. Todo mundo levantava, fazia uma oração em conjunto, e aí agora você pode beber esse vinho e comer esse pedacinho de pão. Isso representa o sangue de Cristo. Na igreja católica, você nunca vai tomar um copo de vinho, você nunca vai comer um pedacinho de pão, e nenhum padre pode dizer, isso aqui representa o corpo e o sangue de Cristo. O padre vai dizer o quê? Isto é o meu corpo. Corpo de Cristo. Não é um símbolo, não é uma representação. Nós não comungamos um pão bento, um pão abençoado, nós comungamos o Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Padre Ramos, que foi reitor da Basílica por muito tempo, ele diz que uma vez ele atravessou a Bahia e foi celebrar uma missa para as crianças da primeira Eucaristia do outro lado da Bahia. O padre atrasou, deu problema lá na rabeta, no barco. Quando chegou lá, já quase meio-dia, as crianças já tinham se debandado, tudo estava correndo, jogando bola, né, pulando. E o padre disse, eu não vou fazer essa missa não, vou deixar para outro dia. E a catequista disse, não, padre, mas se preparado, eles só estão um pouquinho suado e um pouquinho cheio de poeira, mas dá de fazer.
Aí o padre, mas a gente tem que confessar. Aí foi confessar, quase meio-dia. Lá vem o primeiro, suado, escorrendo aqui, né? Aquele suor. E o padre disse, isso aqui não vai dar nada. A criança chegou e o padre disse, o que é que tu vai receber hoje? Ele disse, a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? A Eucaristia. A criança respirou, soltou o fôlego e disse, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu vou receber hoje. Aí amoleceu o padre, né? Porque é justamente isso, Concílio de Trento na cabeça da criança. O decreto do Concílio de Trento, né? Que define para sempre na igreja que a Eucaristia não é mais um rito somente, a Eucaristia é o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor. E ainda diz que não tem diferença do que se celebra aqui e do que é celebrado no céu. O Cristo glorioso, à direita de Deus Pai, é o mesmo Cristo celebrado em cada altar, de Roma à menorzinha capela na face da terra. É Jesus, na história, que age por meio da igreja, alimentando e salvando o seu povo. Você não come um pão bento, você come Jesus Cristo, porque Ele quis assim. Porque Ele quis assim. O padre pode criar depois uma igreja para ele. E com certeza, se ele tem lábia, ele vai trazer muita gente atrás dele somente. Mas o discípulo de Cristo sabe que ele pode atrair muito mais pessoas, não para si. O discípulo de Cristo é como Nossa Senhora. Ela chama a multidão e depois ela se esquiva e diz, aqui estão meus filhos, aqui está meu filho, aqueles que eu rebanhei para ti. Agora acolhe, salva, redime-os. É o encontro com Jesus. Para você entender melhor, diz que um dia tinha uma missa, e aí uma criança estava lá, porque a criança vem não se comporta muito bem na missa, né? É criança. E a criança corria para lá, corria para cá. Quando o padre fez lá o por Cristo, com Cristo e em Cristo, a criança parou e ficou lá. Na hora da comunhão, na fila da comunhão, lá vem a criança. Deram para a mãe e a criança não podia, né? Aí a criança começou, eu quero. Não pode. Eu quero. Não pode. Eu quero. Começou a chorar e começou a espernear, e a mãe tentou acalmar. No final da missa, a criança, mamãe, eu quero. Não, bora embora. Não, eu quero. Bora lá com o padre. Foi lá com o padre. Padre, senhor padre, eu quero. O que tu quer? Eu quero comer aquilo que a mamãe comeu. Aí o padre, para despistar a criança, assim, falou para a ministra, vai lá ali no isopor e pega as partículas que são para serem consagradas, dá uma para ela, ou seja, engana a criança, né? Aí a ministra foi lá e trouxe, foi para ela, essa aí eu não quero. Não quero. Mas por que tu não quer? É o pão. Essa aí eu não quero. Eu quero aquela que brilha. 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 Para a gente nos curvar diante desse mistério tão simples, tão profundo e tão redentor. Jesus, na última ceia, olha para os discípulos seus e transfere o seu poder sacerdotal para eles sem perder. E diz, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Ou seja, vocês agora têm a autoridade de perpetuar pelos séculos dos séculos aquilo que hoje eu celebro com vocês.
Por isso, na igreja tem uma chamada sucessão apostólica, né? Começa com Jesus, com os 12. Vocês sabem qual foi o último discípulo a morrer? O mais novo, né? Quem é o mais novo do discípulo? João. E aí, de lá, Tomás de Aquino e tudo mais, e aí vem, até chegar aqui, né? Aí esse morre, transmite para outro. E assim se torna celebração perpétua, sacrifício perpétuo, redenção perpétua. Até o céu. No céu será uma grande celebração, uma grande liturgia, uma grande festa dos santos, dos homens transformados em anjos, onde não existe mais pecado, nem dor e nem morte. São Francisco de Assis disse um dia, falando do sacerdote: se eu encontrasse um anjo e um padre, me ajoelharia e beijaria a mão do padre. Mas por que está leso? Porque o padre me dá aquilo que ninguém pode me dar. O padre me dá Jesus Cristo na Eucaristia. O dia de hoje também serve para que nós, como padre, lembremos da santidade sacerdotal que nós temos. E também nos lembremos da nossa santidade pessoal, que é independente, né? A santidade sacerdotal é dom de Deus. O padre é canal. Esse canal pode estar até sujo pelos seus pecados, pelas suas falhas e pela incompreensão daquilo que recebeu. Mas a água que passa por lá, ela não se contamina, porque essa água santificadora, regeneradora, batizadora, é a água da graça de Deus, é o sangue de Cristo, é a redenção de Cristo, e ela é pura e intacta. Um dia a mulher disse que foi beijar a mão do padre, o padre puxou, a mulher tem, o pessoal diz, tem aquela beata de fé, né? Não é aquela beata azeda não, aquela beata de fé. Tem aquela beata que reza, a mulher que reza, que faz ela ser punjante, né? Cheia de Deus. Aí ela foi beijar a mão do padre, o padre puxou. Ela olhou bem para o padre e disse: você é muito convencido, né? Disse: por quê? Eu não ia beijar sua mão, que talvez esteja mais imunda do que a minha. Eu ia beijar o sacerdócio que está em você, que nem você tem consciência do que tem. O padre quase cai para trás, né? Tudo é graça, tudo é honra, tudo é glória de Deus em nós. Tudo é graça, tudo é honra, tudo é graça, glória de Deus em nós. Mas também a liturgia de hoje quer falar para todos nós, para que a gente entenda o que de fato é a Santa Missa. O Salmo diz: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? E aí o próprio salmista dá a resposta. O que é que você tem que fazer? Repita com o padre: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Mais uma vez, você não esqueceu. O que é que você deve fazer? O que você pode retribuir ao Senhor Deus? Repita com o padre: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O que significa isso? Celebre a quê? Celebre o quê? Celebre a missa. Celebre a missa. Fazer isto em memória de mim, ou seja, a missa não é opção. A missa é um mandamento. Pai, eu não sou obrigado para a missa. Pois é. Como católico batizado, você é obrigado sim, criatura. Como povo da paróquia Cristo Crucificado, você é obrigado sim.
Eu sei que agora tem uma música que está fazendo sucesso. Eu ia para a missa anterior, ia na rádio, aí rapidinho a música, tocou a música. Quem manda em mim sou eu. A era do nariz empinado. A era da supermulher. A era do super-homem. A era do ego ferido. Estufado, mas por dentro está tudo ferido. A missa não é uma opção, a missa é um mandamento. É um ato de obediência a quem? A Jesus, que disse, fazer isto em memória de mim. Então, quando você não vir a missa no domingo, você já sabe. E olha que quando o pessoal vem conversar comigo, alguns que já conversaram, que estão por aqui, vão lembrar. Eu já falei para alguns aqui. No mínimo, a missa no domingo. Tem missa a semana inteira, 6 horas da tarde aqui. Se não der para vir, até dá de passar. Deveria vir, né? Mas tem toda uma questão. Mas do mínimo, a missa no domingo. Porque a missa é um mandamento. Toda vez que você fizer isso, você está fazendo memória de mim, memória à minha encarnação, memória à minha missão, memória ao meu sofrimento na cruz, memória à minha entrega, memória à minha morte, ao meu sepultamento e memória da minha ressurreição, subida ao céu e derramamento do Espírito Santo. Eu sempre falo, quando você estiver se vestindo para vir à missa, preparando, alguém vai perguntar, para onde é que tu está indo? Você não vai dizer mais, eu estou indo à missa, você vai dizer, eu estou indo ao céu. Porque estar na missa é estar no céu. Padre Expedito falava tanto, eu quero morrer celebrando missa. Uns 5 anos atrás, mais ou menos, estava celebrando na catedral em Bragança, foi concluindo a oração do creio na missa, o padre virou para trás, quando tentar levantar, não levantou mais. Morreu. Tudo bem viver e tudo bem morrer. Estar na missa é estar no céu. Por isso, em nome de Jesus, na autoridade que a mim foi confiada, diga a você, nesta noite, bem-vindo, bem-vinda ao céu. A missa é o maior louvor existente na face da terra. A missa é a maior ação de graças que podemos dar a Deus, à existência, ao universo, à criação. É o nosso ato de louvor. Sei que a gente bate palma, a gente louva, canta, levanta os braços, isso é bonito, mas não se equivale ao grande louvor, à grande ação de graças que é o sacramento da Eucaristia. E aí, isso nos faz também ser parecidos com Jesus. Jesus que assumiu a missão de servir, de fazer. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Eu sou. Jesus não tinha falsa humildade, não. Havia gente falar para o pessoal, olha, você tem voz para cantar. Eu não. Isso é falsa humildade, né? Ou você é bom nisso aqui, você pode fazer. Não, padre, não vou cantar, não. Falsa humildade. Isso não é cristão, não. Isso não é ser cristão, não. Isso não é ser católico, não. Isso não é ser da paróquia Cristo crucificado, não. Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. E sabendo quem eu sou, eu, portanto, exerço o meu ministério, exerço o meu serviço. Portanto, se eu que sou mestre e senhor, lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Tem uma frase que diz assim: servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Servir para ser visto, fazer
para ser lembrado. Não é aquele servir simplesmente porque os outros têm que me aplaudir. É um servir para ser visto no sentido de que eu deixo a minha marca, eu deixo meu legado, eu deixo a minha história, eu deixo meu exemplo a ser seguido. Jesus serviu para ser visto e até hoje ele está sendo visto por todos nós. Onde é que eu vejo Jesus, Padre? Você vê Jesus na igreja. Como é que Jesus é lembrado? Jesus é lembrado na igreja pelo que ele é, pelo que ele fez. Todo o conhecimento que possamos ter, ninguém na sua grandeza de conhecimento nunca irá negar a pessoa de Jesus, porque ele foi um marco de verdade, do ponto de vista histórico, humano e espiritual na história da humanidade. A ele nossos olhos se voltam, nossos corações se voltam para adorar. Portanto, nossa missão é amar a Jesus, adorá-lo e segui-lo. Repita com o Padre: Senhor, que eu ame mais a Jesus, que eu ame mais a Jesus, adore e siga-o. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.